Sejam todas muito bem-vindas ao nosso novo programa, mais uma série de vídeos que vai fazer você crescer, que vai fazer você crescer como pessoa, como mulher. Isso vai te deixar mais forte emocionalmente e você vai aprender a liderar a sua vida. A nossa próxima série de vídeos eu vou falar sobre feminilidade, quanto isso é importante para você se fortalecer, para você aprender a administrar a sua vida com mais amor, com mais carinho, com mais gentileza e com mais sabedoria. Então, eu sou Rúbia Martins e eu ajudo mulheres a se tornarem emocionalmente fortes e líderes da própria vida. No nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre feminilidade. Quais são as questões mais importantes entre o equilíbrio da energia feminina e o equilíbrio da energia masculina? Então, independente de homem, de mulher, de gênero, de sexualidade, todos nós temos as duas energias dentro da gente. E aí eu vou explicar para vocês o que significa essas duas energias, quais são os efeitos do desequilíbrio dessas energias dentro da gente. E depois, num próximo vídeo, eu vou te dar uma dica de como você vai equilibrar todas essas energias aí dentro de você. Por muito tempo eu estava pesquisando sobre as mulheres lá, desde os primórdios, desde quando começou ali alguns relatos sobre a discriminação, sobre as injustiças de gênero. Porque eu sempre fui uma pessoa, uma mulher, sempre interessada em saber por quê. Por que essa discriminação? Por que essa rejeição? Por que essa inferiorização? E aí isso sempre me deixou muito intrigada. Então, na busca dessas pesquisas, eu descobri cada coisa e eu gravei para você nas outras séries, os outros vídeos. E um dos vídeos eu gravei para vocês falando que em alguns países, não sei se na China antiga, se as mulheres eram consideradas sem almas. Então, o marido casava e se ele quisesse desfazer da mulher ali, matar, ele podia, ela não tinha alma, podia matar. Outros países, as mulheres eram mutiladas, outros países eram consideradas bruxas, queimadas, perseguidas, desonradas. Então já teve outros países, eu não me lembro mais qual agora, que se o marido morresse, a mulher também tinha que morrer, porque ela não podia ficar sozinha, ela não tinha capacidade para sobreviver sem a presença do marido. Então, assim, é muito absurdo, e isso não foi inventado por Deus. Deus criou o homem e a mulher. E as suas polaridades, são as suas energias femininas e negativas. Ele não falou, você mulher, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você não pode ser aquilo. Então, por algum tempo, eu andei até meio assim, revoltada com essas coisas. Por que tanta discriminação? No meu entender, homens e mulheres não são nem iguais e nem desiguais. Nós somos únicos. Cada um tem uma forma de agir, de pensar, e somos únicos mesmos. Então não há uma outra Rúbia por aí, não há uma outra mulher como você por aí, igual a você por aí. Então nós somos únicos. E aí depois isso é coisa aí para um outro estudo, para um outro vídeo, para eu falar para vocês de onde surgiu essa inferiorização, da onde que começou, que era uma questão assim que eu sempre fui muito interessada em saber. Então, eu falei em outros vídeos sobre essas discriminações, essas perseguições. Também dei um exemplo de um artigo muito famoso criado por uma mulher, ou seja, tinha uma mulher como autora do artigo. E a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, resolveu pegar esse artigo muito famoso
e fazer um experimento dentro de uma sala de aula, colocando metade da turma e falando que o artigo tinha sido escrito por um homem e a outra metade da turma falando que o artigo tinha sido escrito por quem realmente tinha sido escrito, que era uma mulher. E aí, nessa conclusão, nessa pesquisa, o que aconteceu? O mesmo artigo, o artigo escrito por uma mulher, na turma que pegou o artigo escrito com o nome dela mesmo, da autora, o que aconteceu? Uma das perguntas era assim: a autora desse artigo serviria para trabalhar na empresa de vocês? Não serviria. Por quê? Muito agressiva, muito arrogante. Então, a mulher, quando ela tem atitude, quando ela tem determinação, ela é considerada agressiva, arrogante, certo? E para outra turma, outra metade da turma que ficou com o artigo como homem, como sendo um homem, como tivesse sido um homem escrito o artigo, então esse homem era audacioso, impetuoso, sim, queremos ele na nossa equipe, queremos trabalhar com ele, queremos ter ele aqui com a gente. Então é muita discriminação, não é? Só que vamos fazer o quê? Vamos ficar aí chorando, vamos chorar as pitangas aí, vamos ficar dando um de vítima aí, que a discriminação de gênero ela existe, enquanto isso não vamos fazer nada, não vamos lutar pelo aquilo que a gente acredita. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui, falando de feminilidade, porque falar de feminilidade acalmou muito o meu coração com relação a essas discriminações de gênero, porque eu descobri o seguinte, que nós temos obrigatoriamente que ter essa polaridade, essas duas energias, esse equilíbrio, para a gente ter saúde física e para a gente ter também saúde emocional. Então, se eu ajudo mulheres a se tornar emocionalmente fortes, é claro que eu tenho que trazer aqui essa parte da feminilidade, que é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Depois eu vou falar para vocês sobre Yin e Yang, que é a energia feminina e a energia masculina. O que o desequilíbrio causa, tá bom? Então vamos lá. A minha história é o seguinte: a minha mãe é uma mulher muito feminina, ela sempre foi muito feminina, muito forte, porém muito feminina. Então ela sempre falava pra gente assim, que era pra gente nunca depender de homem, para nada. Nem financeiramente, nem emocionalmente, que era pra gente ser mulheres independentes. Por que ela falava assim? Porque logo quando ela se casou com meu pai, ela teve que deixar a profissão dela de lado, que ela era enfermeira, trabalhava no laboratório, teve que deixar para quê? Para assumir com meu pai o negócio que ele tinha e para logo cuidar dos filhos que vieram. E ela falava isso com um sentimento assim de que faltava valor para ela nessa parte da vida dela, nessa parte profissional. Então ela sempre incentivava a nós mulheres, 3 irmãs, a sermos fortes e independentes principalmente financeiramente. Já o meu pai, um homem extremamente forte e com um masculino ali na tora mesmo, um masculino muito alto, até porque os homens de antigamente, eles tinham que ter esse masculino muito alto, porque se ele fosse gentil, se ele tivesse alguma coisa ali de delicadeza, ele já era taxado de homossexual, esse tipo de coisa, de mulherzinha, e aí já vinham aquelas brincadeiras que detonavam e ainda detonam muitos adolescentes, crianças e até adultos hoje em dia. E aí, então, o que acontece? Minha mãe é uma mulher feminina, mas que sempre pregava que a gente tinha que ser independente financeiramente, emocionalmente. Meu pai, extremamente masculino, muito alto, e
fazia com que a gente fosse mulheres fortes. Ele queria que a gente fosse e somos mulheres fortes, sem mimimi, sem enrolação, sem feminilidade ali. É forte, era trabalhar, era fazer as coisas, certo? Uma mulher não podia um monte de coisa e aí por diante. Então o que eu cresci? Eu cresci com as minhas polaridades desequilibradas. Eu cresci mais com o meu masculino, mais aflorado. O que é isso, Rúbia? Você sempre foi feminina. Mas eu não tô falando assim da minha aparência. Tô falando das minhas atitudes, porque eram atitudes assim bem masculinas, bem mais do que deveriam ser. Eu só descobri que eu tinha esse tipo de atitude, assim, bem masculina. Forte eu sempre soube que eu sou também. Mas eu só descobri essas atitudes fortes, assim, bem masculinas, quando me casei novamente. Porque o meu marido é extremamente gentil, extremamente gentil. E aí, o que eu queria? Eu queria carregar a mala pesada, eu morava num apartamento, então eu subia com um saco de arroz 5 quilos de um lado, açúcar do outro, verdura do outro, que lá as sacolas iam cortando o meu braço, assim. E aí, quando eu o conheci, eu começava a pegar aquele tanto de sacola e eu falava assim, olha, para com isso. Você tem um homem aqui do seu lado, você não vai carregar isso não. Aí eu parava e falava assim, mãe, tá, não quer ajuda, não quer. Me achava ruim. Mas aí, o que acontece? Eu fui me despertando para esse lado mais feminino. Eu fui deixando o lado masculino dele aflorar sobre o meu lado. Fui diminuindo, fui me tornando uma mulher mais suave, mais... como que eu consigo explicar? Me deixando mais levar, porque ele, como eu disse, extremamente gentil, aquele que abre a porta do carro, aquele que carrega até a minha bolsa, meu notebook ali para eu trabalhar. Então, eu me acostumei com isso e eu gostei muito de me sentir assim, mulher. Porque quando a gente vive a essência da gente, não é que você tem que ter 50% masculino e 50% feminino, não. A energia tem que estar equilibrada. Se nós somos mulheres, então nós temos a energia masculina dentro de nós. O que ela não pode é sobressair. A gente tem que saber ser feminina e aceitar isso na vida da gente. Porque quando a gente aceita a nossa feminilidade e encontrar alguém que tem o seu masculino aflorado, aí acontece uma coisa maravilhosa. Acontece aquele encaixe perfeito de yin e yang, o masculino e o feminino. Sabe aquele símbolo que tem um olho de um lado, um olho de outro, de um lado é preto e de um lado branco? Então, do lado preto é o lado feminino, do lado branco é o lado masculino. Se você observar, do lado preto vai ter um olhinho lá, uma manchinha branca. Essa é a energia masculina. Do lado branco também vai ter aquele olhinho lá preto, que é a energia feminina, que o homem também precisa ter para ter equilíbrio. E quando é que a gente usa isso? Quando é que a gente não usa isso? Ao longo dessa série de feminilidade, não vai dar para falar tudo aqui nesse vídeo, eu vou falando para vocês como isso é importante, como o equilíbrio é importante, certo? Então, Yin e Yang, energia feminina e energia masculina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer lados opostos, porém complementares. Isso veio lá da China, é uma filosofia chinesa. O que são lados opostos? Dia e noite. A gente vive sem o dia, sem a noite? Não. Os dois são opostos, porém se complementam. O fogo e a água, a essência do fogo e a essência da água. Frente, costas. Então são energias opostas, mas que se complementam. Assim é a energia feminina e assim é a energia masculina. E como eu já disse aqui para vocês que nós, mulheres, seres humanos, temos a nossa fase, que são as fases da borboleta, que eu já expliquei aqui para vocês. O Yin Yang também a gente passa por algumas fases. Algumas dessas fases a gente desenvolve
outras a gente não consegue se desenvolver. E o que é a primeira fase do yin, que é o feminino? É o yin imaturo. O que seria, Ruba, esse yin imaturo? É aquele yin que está carregado somente de energia feminina. Isso causa um desequilíbrio grande, porque como a gente tem que ter certas atitudes mais fortes, mais determinadas, quando a gente não tem esse yin forte, o que acontece? A gente encontra parceiros que vão tomar essas atitudes pra gente. Então, esse yin imaturo, ele causa esse desequilíbrio. Por quê? Porque a feminilidade, ela está muito aflorada. E é onde vem alguns comportamentos femininos tóxicos. Dependência financeira. Não é que isso seja ruim, mas o conjunto forma uma coisa ruim. Dependência, falta de autorresponsabilidade, o vitimismo, sabe? Ficar ali, não, eu não tenho culpa de nada, não quero nada. Carente nos relacionamentos, aquela mulher ali que fica dependendo de valorização pessoal, fica dependendo de elogio, não consegue enxergar a sua beleza, não consegue enxergar o seu valor e fica buscando freneticamente isso em outras pessoas, em outros ambientes, em outros lugares. E acaba que esse imaturo fica sendo um yin manipulador, porque tudo que vai fazer está manipulando a favor de si próprio. Não tem a beleza da essência feminina equilibrada fazendo o papel. Tem um yin imaturo que depende emocionalmente, financeiramente, que não consegue tomar decisões, pessoas indecisas, não consegue impor limites, não consegue falar não. Então, se você tem essas características, você observa que pode ser que o seu yin esteja muito imaturo, ele esteja emanando muita energia feminina aí dentro de você. E aí esse desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, também é muito prejudicial. Só um minutinho. Para fazer esse equilíbrio, a pessoa tem que ter a clareza, primeiramente, do que está acontecendo com ela. Também não vai ser aqui em um vídeo que eu vou conseguir passar isso para vocês, mas ao longo da nossa série eu vou passando e vou dando dica para vocês de como a gente vai começar a equilibrar para trazer a sua essência, a essência da mulher, a essência daquilo que você veio. E eu me sinto tão feliz depois que eu deixei a minha feminilidade aflorar mais do que a masculinidade. Eu deixei, por quê? Porque agora eu me sinto preenchida, eu me sinto feliz com o parceiro que eu tenho, feliz com a vida que eu tenho, com as coisas que eu tenho. Às vezes meu filho, ele fazia umas brincadeiras totalmente sem graça comigo. Hoje eu não permito mais. Eu falo para ele, filho, isso não é brincadeira de você fazer com a sua mãe. Não por falta de respeito. São brincadeiras assim grosseiras, sabe? De menino mesmo. Então coisa que antigamente eu tava com o meu masculino aflorado, eu não importava. Hoje eu me importo e eu falo para ele que aquele tipo de brincadeira não é brincadeira de se fazer com mulher. Ele tem que ter uma certa delicadeza, até porque ele vai crescer, ele vai se relacionar, então ele já vai aprendendo a ser gentil. E por outro lado, eu falei do yin imaturo, agora eu vou falar de um yang aflorado na mulher. O yang, que é a energia masculina, que era o que acontecia comigo. A gente torna uma mulher tão forte, tão forte. Eu sou uma mulher forte, mas hoje eu sou uma mulher forte com as minhas energias equilibradas. Então, quando a gente não tá e tá com o yang aflorado, com o yang, o masculino ali mandando em tudo, aflorado, maior, mais alto ali, o que acontece? A gente começa a ter atitudes
masculinizadas. Você pode estar falando assim, ai não, Ruba, esse papo de atitude, ai homem, por que o homem não pode ter atitude de mulher, por que mulher não pode ter atitude de homem? Tá tudo certo, gente, tá tudo certo, porque a gente tem que ter os dois. Só que ora a gente tem que ser feminina e ora a gente tem que ter atitudes mais assertivas. Porque o Yang é o nosso lado racional. É o nosso lado determinado. A gente tem que ter essas duas energias dentro da gente. Não é que eu tô sendo aqui, sei lá, feminista ou machista ou femista. Eu não tô sendo isso. Eu tô dizendo o seguinte, que energias equilibradas, você vai viver a sua essência. Vivendo a sua essência, você não vai ter um desgaste de energia enorme que a gente tem quando a gente vive aquilo que a gente não é. Já pensou? Eu sou mulher, eu carregar ali, sei lá, gente, eu carregava quase metade do meu peso ali subindo não sei quantos degraus de compras. Por quê? Por que isso? Eu podia pedir para alguém, eu podia carregar aos poucos, mas não. Sou fortuna, eu consigo, eu carrego. Olha, isso estava me desequilibrando emocionalmente e fisicamente. Porque a mulher não foi feita para ficar aí carregando peso. A gente não pode. A gente tem que ser feminina, natural, viver a nossa essência. Então, quando a gente tem então, o oposto da imaturidade, do Yin, que é viver mais na feminilidade, a gente tem o oposto, que é o Yang, viver mais na masculinidade, o que a gente vai atrair pra gente? Pensa. A gente vai arrumar homem que a gente vai mandar. A gente vai arrumar homem que a gente vai fazer gato e sapato. Por quê? Porque a gente é mais forte emocionalmente. Que a gente é mais decidida emocionalmente. Que a gente tem capacidade de falar não, de impor limites. A gente toma iniciativa das coisas, inclusive de sexo. E aí o que acontece? Vai arrumar uma pessoa que vai obedecer. Ai, Rubio, eu vou ficar sem ninguém? Não fica sem ninguém. Simplesmente vai arrumar um homem que esteja com a sua energia também desequilibrada. A sua energia feminina falando mais alto. Por quê? Porque vai ter que ser dependente da mulher. Ela é forte, ela é dominante, ela tem a energia masculina dela aflorada, ela vai querer ser o homem da casa. Só que tem uma coisa, ela não é. E ela não sendo, o que acontece? Há um desequilíbrio. E aí é onde a mulher começa a reclamar. Ah, meu marido não faz nada, meu marido não toma atitude de nada, eu que mando, eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu que ponho menino para tomar banho, eu que faço tarefa, eu que levo na escola, eu que brinco na escola. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Que o seu marido está em casa, muitas vezes, até ganhando menos que você, porque você assumiu tudo, inclusive o papel, não que o homem não possa ganhar menos. Mas está havendo um desequilíbrio energético. E esse equilíbrio energético, ele fere a natureza. Fere a nossa natureza, a nossa essência. E quando isso acontece, a gente não consegue viver da forma que a gente veio para viver. Cumprindo o nosso papel, o nosso propósito. E quando a gente foge disso, muitas coisas acontecem, porque a gente começa a pegar o lado tóxico do masculino, da masculinidade, porque a gente já não começa mais a acessar nossas emoções, a gente tem que estar sempre certo, a gente começa a querer ficar competitivo, a gente começa a chegar nos lugares, a gente é que fala alto, a gente é que ri alto. E aí o que acontece? Com esse desequilíbrio, doenças, desgastes, infelicidade. Porque quando a gente foge da nossa essência, a gente vai encontrar alguém, um parceiro que também fugiu à essência dele. Então fica lá duas pessoas fugindo das suas essências. E eu vou falar a verdade, a maioria das mulheres que eu conheço são mulheres muito fortes e com tendências fortes masculinas,
com tendências muito fortes masculinas. Assim como eu tinha as minhas tendências masculinas. Eu não preciso disso não preciso de homem para isso não, eu mesmo vou lá e faço. Eu não preciso disso. A gente não precisa, mas ter alguém para ser o nosso parceiro, ter alguém para ser o homem da relação e não nós, mulheres, homens da relação, é muito gostoso. A gente pode viver a nossa essência, a nossa feminilidade. Isso traz alegria, leveza, felicidade. Isso eu não sei nem explicar, porque quando eu comecei a sair daquele estudo ali, de me sentir vítima da sociedade, do mundo, do homem, de séculos e séculos, aí, milhares de anos aí para trás, quando eu comecei a me livrar desse estudo aí, de me sentir vitimizada, de me sentir, como que eu falo, injustiçada, e comecei a ver que não, gente, peraí, eu não preciso me sentir injustiçada por eu ser quem eu sou, por eu ser mulher. E eu nem preciso ficar elevando o meu masculino para ter um emprego, para ter voz ativa, para ter um marido que eu mando e desmando. Aliás, eu nem quero isso para mim, eu nem quero, porque isso é chato pra caramba, você ficar ali mandando, desmandando. Uma pessoa não tem atitude, não tem poder de decisão, de falar sim, de falar não, ficar lá tudo dependendo da gente. Isso é horrível. Eu quero uma pessoa que me trate do jeito que eu tô sendo tratada, mimada, com gentileza, com carinho, com amor, com feminilidade. Eu lembro direitinho as palavras do meu marido para mim, falando assim: Roberto, você tem um homem ao seu lado. E de fato, eu tenho um homem ao meu lado. Eu não preciso ficar carregando aí 5, 10, 15 quilos para mostrar que eu sou capaz, que eu não dependo. Ora, a gente tem que usar a nossa energia negativa, mas na maioria das vezes, sejamos femininas, sejamos a nossa essência, sejamos quem a gente nasceu para ser. Nessa série de vídeos que eu tô gravando, hoje eu tô só dando uma explicação para vocês do quanto é importante a gente eliminar de uma forma excessiva essa masculinidade aí dentro da gente. É só um olhinho masculino que a gente tem que ter dentro da gente. Então, eu muito resumida, muito objetiva, muito direta e muito mandona, aprendi. Se eu entrasse dentro de um carro e a pessoa fizesse um caminho diferente do meu, eu falava: por que você não está indo por aqui? Aqui é muito mais rápido, aqui é muito... Entendeu? Competitividade, tudo isso é sinal de quê? De uma energia distorcida, desequilibrada. Quando a gente assume quem a gente é, essas coisas aí, ó, não importa, a pessoa pode ir lá nos Estados Unidos e voltar para passar aqui na porta da sua casa, que isso não faz sentido para você. Não faz mais sentido você ficar impondo, não faz mais sentido porque cada um tem um papel de homem e um papel de mulher, que não é igual e nem desigual, que são únicos, foi o que eu falei lá no início desse vídeo. Então, eu quero convidar você para não perder essa nova série, essa nossa série de feminilidade. Você vai ver o quanto você, equilibrando as suas energias femininas e masculinas, o seu parceiro também vai automaticamente se equilibrar. Porque são energias que a gente emana, energias. E aí a gente vai equilibrando. E o outro, observando, também começa a se equilibrar, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí. Se você tá me vendo aí no canal do YouTube, se inscreva no meu canal, porque todo dia que eu jogar um vídeo novo no ar, você vai ser avisado aí, ativa o sininho. Na próxima semana eu vou gravar um outro vídeo, vou te dar dicas de como você começa
a equilibrar as suas energias para você viver o todo que você nasceu para ser, a sua essência de mulher feminina com muito amor. E é muita série, gente. A cor do seu batom, o esmalte que você usa, a roupa que você usa, o servir, tudo isso daí vai equilibrar as suas energias e é tudo isso que eu quero passar para você aí ao longo de toda essa série, tá bom? Se você ainda não viu os meus outros vídeos, as minhas outras séries, os meus outros programas, vai lá no meu canal do YouTube, vai lá no meu Instagram, ruby.fmartins, se inscreva, me adiciona aí na sua rede de amigos, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta. Se não fez sentido para você, me manda um direct falando: olha, Ruby, isso não fez sentido para mim, mas eu quero que você fale sobre esse assunto. Eu vou fazer o possível para atender você, para deixar você aí feliz e ainda por cima mais feminina, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.